que a gente vai falar aqui está baseado numa série de protocolos e padronizações que nos últimos anos vêm sendo feitas por essa sociedade internacional, né, a Sociedade Internacional de Continência em Crianças, a ICCS, que buscou nos últimos anos, vocês vejam que essa é a terminologia, né, a padronização de terminologia atual, 2014, né, recente. E essa sociedade tentou nos últimos anos fazer com que houvesse uma certa padronização entre aquilo que era feito dentro dessa área dos tratamentos de continência em criança. Não só de enurese, mas também outros tratamentos dos distúrbios de trato urinário inferior. Então, a gente vai se basear nesses documentos, então eles estão disponíveis na internet, por exemplo, da terminologia de 2014, aqui alguns documentos falando sobre o diagnóstico de incontinência em crianças durante o dia, tratamento dessa incontinência em criança, e existem também alguns específicos de enurese. Por que a gente vai começar um pouco por aqui? Porque como a gente vai usar alguns termos que não necessariamente são comuns para vocês, eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho dessa terminologia antes. Então a gente estuda o funcionamento do trato urinário basicamente em duas fases, uma fase de armazenamento, em que a bexiga está enchendo, recebendo a urina, e uma fase de esvaziamento, em que essa bexiga então contrai para expulsar a urina. Então os sintomas dessa fase de armazenamento vão incluir quaisquer sintomas que atrapalham justamente esse encher da bexiga até o momento em que ela deveria, né, considerando a idade da criança, por exemplo, um determinado volume. Então a gente tem alterações de frequência, ela vai estar aumentada aí, quando está em 8 ou mais vezes, diminuída com 3 ou menos, ou seja, uma criança, em termos de frequência urinária, ela deveria urinar de 4 a 7 vezes ao dia. A gente vai considerar incontinência, seja perda de urina fora do período da micção, que pode ser contínua ou pode ser intermitente, acontecer de dia ou de noite, que é o chamado enurese, né, durante o sono. E a gente vai usar muito a terminologia de urgência, que seria aquela pressa para ir ao banheiro, como se a criança não conseguisse segurar a urina. Às vezes ela usa essas manobras de contenção, em que ela aperta, né, a área genital, ela cruza a perna, para tentar conter aquela urina, já que ela não consegue segurar a contração da bexiga, ela fica tentando segurar pelo menos a saída da urina, né? Então esses seriam os sintomas da fase de armazenamento. E a gente tem os sintomas da fase de esvaziamento, no momento da micção. Ela pode ter uma dificuldade para urinar, seja para começar a micção, a gente vai chamar de hesitação, ou precisando fazer força para fazer xixi, esforço missional, jato fraco, às vezes o jato intermitente, ou com algum tipo de desconforto na hora de urinar. Então, são sintomas da fase de esvaziamento. Então, dentro desse grupo de pacientes que trazem esses sintomas, a gente vai ter pacientes que têm o que a gente chama hoje em dia de disfunção vesical e intestinal, ou seja, um mau funcionamento da bexiga, que comumente está associado ao mau funcionamento do intestino, e que, na realidade, está categorizado dentro desses dois sintomas, né? Então, a disfunção vesical intestinal seria o nome, né, de todo esse capítulo, né, da medicina, e ele está subcategorizado nesses distúrbios do trato urinário inferior, que são essas queixas que a gente acabou de ver, ou a disfunção intestinal, normalmente com constipação, isso é bastante comum. Então, dentro desse cenário, quando é que a gente tem que se preocupar com uma criança que traz algum tipo de queixas relacionadas a esses sintomas? Se essa criança apresenta enurese, ou seja, faz xixi na cama, acima dos 5 anos, até os 4 anos, então, a gente considera que é possível que ainda essa criança esteja num período de desenvolvimento, e isso faz com que haja uma certa permissão, né, para que determinadas perdas, faça xixi na cama uma noite ou outra, isso seja mais ou menos aceitável, né, sem que a gente precise fazer algum tipo de investigação ou tratamento. Mas se ela tem infecções urinárias,
Se ela tem alguma constipação, isso já pode ser abordado independente da idade. Se ela não tem controle miccional após os 4 anos, isso durante o dia, ou seja, na época do desfraude, que acontece normalmente em torno de 2 anos e meio, essa criança, então, passa a urinar, né, ter o controle miccional e fecal, sem a fraldinha. Aí podem haver certos acidentes ou a necessidade ainda de usar uma fralda durante o dia, durante algum tempo, e a gente vai se preocupar com esse controle se ele não acontece até os 4 anos. E a enurese após os 5 anos. Se isso tudo vem associado a alguma doença neurológica ou já existe algum desgaste psicológico da criança ou da família, às vezes a gente aborda também isso antes. Mas aqui é só para vocês terem uma ideia, até para tranquilizar as pessoas, né? Vocês certamente têm na família de vocês, ou em algum vizinho, ou algum primo, alguém que já passou por alguma dificuldade, como fazer xixi na cama, ou ter incontinência, porque isso é muito comum. Mais ou menos aos 5 anos, por exemplo, se estima que algo em torno de 10%, 15% das crianças têm enurese. Então, é algo bastante frequente. Então, eventualmente, mesmo que vocês não estudem pediatria, urologia pediátrica, cirurgia pediátrica, nefrologia pediátrica, que são muitos especialistas que acabam tendo contato com isso, ainda assim, certamente vocês vão ter contato com esses problemas durante a vida de vocês. A gente vai começar falando um pouquinho sobre a enurese, então, que é diagnosticada após os 5 anos de idade. Até aqui, alguma dúvida, algum comentário? A Karine falou que eu posso chamar nominalmente, não é isso, cara? Então tá bom, vamos prosseguindo. E aí, de primeira pergunta que a gente talvez tenha é por que se preocupar com a enurese? Por que vocês acham que isso deveria ser algo que deveria estar agora sendo discutido num tema de aula, né, específico sobre isso? Vocês acham que isso é um tema tão importante assim? Alguém já viu um caso desse no ambulatório ou na família? Ninguém? Opa, acho que eu fiz uma coisa errada. Peraí, deixa eu tentar acertar. Átila, vou te ajudar aí enquanto você está Obrigado. vendo, né? Eu fiz um TCC com os alunos aqui em Blumenau e a gente foi nas escolas públicas, né? Até porque a enurese também. E a gente viu que a incidência de enurese, eu acho que era a partir, lógico, dos 5, mas ia até os 15 anos. A incidência deu de quase 14% das crianças. E o que mais chamou a atenção é que nenhuma em tratamento. E todas sofrendo algum tipo de castigo, né? Tanto verbal quanto castigo físico. E o mais importante também é que a maioria era enurese não monossintomática, que a gente sabe que responde mais fácil ao tratamento, que às vezes basta um anticolinérgico. Então, aí, né, um dos grandes motivos de a gente trazer esse tema para o novembrinho e para chamar a atenção que existe o que fazer e que a gente precisa ir à busca, né, dessas crianças. Maravilha. Exatamente. Então, assim, a gente tem uma série de associações que, ao longo do tempo, foram discutidas, né? A associação da enurese com fatores psicológicos, e durante algum tempo se achou, inclusive, que, na realidade, os fatores psicológicos talvez causassem enurese, né? E o que a gente nota é que, na maioria das vezes, a enurese é que causa problemas psicológicos, né? Existe um grande impacto social e emocional por conta da enurese, e isso gera, né, isso já está bastante demonstrado na literatura, uma série de repercussões que vão muito além da cama molhada, né? A ansiedade, baixa autoestima, déficit de socialização, baixo rendimento escolar são algumas dos problemas, né, medidos associados à presença da enurese. Tem uma série de explicações para isso, né? A criança, então, que molha a cama, ela tem uma série de
situações e vivências, né, individuais, perda de confiança, vergonha, insegurança, que levam a uma série de outros problemas, e isso tudo englobado pode-se entender como uma queda de qualidade de vida com um problema tratável, né? Que muitas vezes, como vocês perceberam, e é o que mostram todos os trabalhos que a gente tem nacionais, né? Um número enorme de pacientes, e todos eles, quase que todos, sem conhecimento de que isso é possível ser tratado e com uma taxa de punição verbal ou física altíssimas, né? E isso também gera um impacto sobre os pais, né? Os pais se sentem, de alguma forma, culpados e tendem a ser mais punitivos, é, e gerar uma série de outros problemas que também afeta a qualidade de vida deles, né? Esse é um desenho, né, do ambulatório do Zé Murilo, lá em Juiz de Fora, que é um dos serviços, né, um dos grupos que mais publicam, né, sobre essa área, e eles perceberam que os pais que tinham alguma medida na avaliação deles mais intolerantes eram pais que puniam mais. Então, esse é um desenho de uma criança, né, mostrando a relação dela com o pai, né, e a mãe, talvez aqui, e a punição. E existe uma série de situações que são extremamente limítrofes aí, né, já extremas, que são noticiadas em vários locais, mostrando até que ponto o fato da criança fazer xixi na cama pode levar a um risco não só interno, né, da sua vivência psíquica, mas também de punições, né, às vezes graves. Então, por causa disso, como você bem falou, existe no mundo uma tentativa de falar sobre esse assunto, para poder chamar a atenção para esse problema, que muitas vezes é entendido dentro das famílias ou dos grupos, né, entre vizinhos, de uma forma muito cultural, né? As pessoas acham que cada um tem uma solução mágica para isso, e passa isso de pai para filho. Pais que sofreram punição tendem a ser mais punidores, né? O que é curioso, né? Porque se eles perceberam que no seu caso, né, isso foi extremamente negativo, ainda assim eles passam isso adiante, né? Então existe esse Dia Mundial, né, da enurese, ou Dia Mundial sem xixi na cama, como se tentou traduzir aqui no Brasil, para não parecer que a gente está comemorando a enurese, né? Mas anualmente, já há 5 anos que ocorre esse Dia Mundial, que é apoiado por uma série de sociedades do mundo inteiro. E exatamente fazendo exatamente isso que a gente está fazendo aqui, chamando a atenção para esse problema. Quando a gente pensa em etiologia, né, ou seja, por que a enurese acontece se ela não acontece porque a criança tem problemas psicológicos ou psiquiátricos, como se chegou a acreditar antigamente? Esse é o que seria um quadro clássico, né, do que por que isso acontece. A gente teria aqui uma associação entre situações que podem gerar um aumento da urina produzida à noite, uma poliúria noturna, e naturalmente a gente imagina que se a quantidade de urina produzida à noite é maior do que deveria, isso ultrapassa a capacidade da bexiga e isso acabaria gerando uma perda de urina. Por outro lado, se eu tenho uma bexiga que, por sua vez, não trabalha com uma capacidade e o volume para receber essa urina adequado, pode ser que ela tivesse também enurese, né, porque a bexiga talvez funcionasse com um volume menor, e isso é entendido normalmente como um paciente que também tem sintomas durante o dia, ou seja, a bexiga não funciona mal só à noite. Ela também teria períodos durante o dia em que essa capacidade menor, funcional, revelaria, por exemplo, sintomas de urgência, incontinência diurna, uma hiperatividade detrusora, né? Tudo isso não explica por que a criança não acorda durante a noite, no momento que a bexiga está cheia ou prestes a extravasar, né? Então, existe sempre também a associação, a observação, né, de um despertar do sono mais difícil nessas crianças. E aqui talvez esteja o que mais se pesquisa hoje em dia, o que mais se tem de novidades em termos de enurese, mostrando que, diferente do que se acreditava antigamente, né, essas crianças não têm um sono profundo, né, como se fosse extremamente um nível, né, de consciência extremamente profundo e que não permitisse ela despertar.
Aparentemente, o sono dessas crianças é ruim. A qualidade do sono é ruim, não é um sono revigorante, elas se mexem mais durante a noite. E isso pode estar associado a uma série de questões, e talvez esse problema do sono gerando poliúria e gerando hiperatividade detrusora, ou seja, invertendo um pouquinho até essa questão etiológica, né? Vocês vão ouvir uns barulhinhos aqui em casa, que minha filha faz aniversário, e tem uns primos aqui fazendo uma bagunça. Então, eu não liguei de marcar a aula hoje, porque a gente já comemorou no final de semana, né? Mas hoje, como é o dia, eles acabaram vindo aqui. Se vocês ouvirem os apitos, é isso. Então, hoje em dia, entendendo um pouquinho essa inversão de fatores, né, etiológicos, talvez a gente devesse entender a etiologia da enurese entre fatores que protegem ou que favorecem, e dentro desses que favorecem estariam, obviamente, questões de diurese aumentada durante o período noturno e a hiperatividade detrusora, mas outros fatores que influenciam nisso. Talvez distúrbios neurológicos associados, inclusive, à questão genética, fizessem com que houvesse diurese aumentada, hiperatividade detrusora, talvez fatores comportamentais ou doenças, né, psiquiátricas ou psicológicas, gerassem um mecanismo inadequado de despertar. Pacientes que têm obstruções de vias aéreas, roncam durante a noite por amígdalas aumentadas, adenoide ou obesidade, eles tendem talvez a ter estímulos frequentes para acordar por causa da obstrução de via aérea, e isso faz com que possivelmente até o mecanismo de produção do hormônio antidiurético tivesse alterado, isso aumentasse a diurese. Então, existe muita coisa aqui para se pesquisar, inclusive para se pensar em diferentes formas de tratamento. Basicamente, o que a gente vai tentar numa avaliação, quando a gente encontra uma criança dessas, é tentar exatamente identificar, dentro dessa sintomatologia, indícios de problemas que caibam nesse mecanismo etiológico. A gente usa basicamente a história, o exame físico e um diário miccional, que é capaz de mostrar para a gente se essa criança tem ou não sintomas durante o dia, se ela tem constipação, que é algo bastante associado, ou outras doenças que possam estar associadas com poliúria, ou até de maior risco, por exemplo, como a apneia do sono, que traz um risco, por exemplo, de morte súbita, e que talvez a enurese possa ser para a gente um marcador para iniciar uma investigação que ainda não tinha sido feita, né? Pacientes que têm infecções urinárias ou alterações neurológicas que de repente possam estar associadas a esse quadro. E basicamente dentro desse cenário aqui a gente consegue classificar essa criança em grupos que exigem determinados tipos diferentes de tratamento, que é o que a gente vai ver um pouquinho a seguir. A informação mais importante para mim, portanto, é entendendo, né, dentro desses sintomas, né, a possibilidade de uma bexiga que funcione mal durante o dia e que me indique que talvez ela funcione mal durante a noite também, e que por causa disso merecesse um cuidado anterior, inclusive até a preocupação da questão da enurese noturna, né? Se essa criança tem sintomas diurnos, a gente vai chamar isso de distúrbios do trato urinário inferior. Se ela não tem sintomas diurnos, a gente vai chamar isso de uma enurese monossintomática. E aí aqui talvez esteja o principal divisor de águas em termos de tratamento dessas crianças. Algum comentário, alguma dúvida? Vamos prosseguir então. Então, nesse exame físico da criança, então falamos um pouquinho sobre a história, que vai tentar identificar os sintomas diurnos, mas a gente, no exame físico, pode encontrar alguns indícios de doenças associadas, ou, por exemplo, de alterações neurológicas que possam justificar o quadro e que inicialmente não estavam sendo percebidas por serem defeitos ocultos, por exemplo, da coluna, como indicam uma série de alterações sacrais, sejam nódulos, tufos de pelo, manchas. Tudo isso pode indicar para a gente que aqui abaixo dessas lesões existe uma alteração neurológica da coluna, o que é chamado de disrafismo oculto. E aí a gente vai classificar essa criança como tendo, na realidade, uma bexiga neurogênica, né? Aqui são alguns exemplos nossos do ambulatório.
E por último, além da história do exame físico, a gente usa o diário miccional, que é uma avaliação objetiva desses sintomas. Então, o diário miccional é feito com a família, anotando todas as vezes que essa criança vai urinar, o volume de saída da urina, se ela teve que ir correndo para o banheiro fazer xixi com certa urgência, se ela teve incontinência. A gente também anota a ingesta hídrica, então a quantidade de líquidos e os tipos de líquidos que ela toma durante esse período. Então a gente consegue fazer uma relação entre o quanto ela bebe, o quanto ela urina e a frequência urinária, e objetivamente conseguir medir esses critérios para que a gente consiga, muitas vezes dentro de sintomas que são muito difíceis de colher, por exemplo, as famílias sempre têm a impressão de que as crianças seguram muito para fazer xixi e que vão correndo para o banheiro porque ficam segurando porque querem brincar. Então, obviamente, a criança é criança, está brincando sempre, e aí no momento que ela sente uma urgência, ela vai correndo e os pais tendem a imaginar que talvez ela estivesse segurando muito, né? Então, no momento que a gente faz o diário miccional, a gente consegue documentar isso, ver o volume a cada micção, ver essa frequência, e não é raro os pais se surpreenderem, até mesmo durante a coleta, sem mesmo passar pela avaliação médica, com a realidade, né, dos seus filhos, que muitas vezes passam o dia com cuidadores, com babás, e eles mesmos não conseguem observar isso. Então, quando param para observar, se surpreendem com os hábitos miccionais. Então, como eu já tinha falado um pouquinho, né, a frequência urinária do dia ela é normal até 3 a 7 vezes, e o volume a cada micção é calculado por uma fórmula que coloca essa criança dentro de um parâmetro, né, esperado para a idade. Então, a fórmula é a idade mais 1 vezes 30. Então, por exemplo, uma criança que chega com 5 anos, que é a partir dos 5 anos que a gente então vai avaliar uma enurese, né? Então, ela vai ter 5 anos mais 1, 6, 3 vezes 6, 18, 180 ml de média esperada para a idade. Então, a gente calcula 70% disso, ou 130, e vai considerar esse intervalo como sendo normal. Então, uma criança, por exemplo, que tem a hiperatividade vesical, um sintoma diurno de urgência, normalmente ela tem um aumento da frequência e uma redução do volume urinado por micção. E uma vez que a gente consegue, de acordo com a queixa dos pais e o diário, identificar isso nas crianças, a gente então classifica ela como sendo uma enurese não monossintomática, né, um distúrbio do trato urinário inferior, ou então uma enurese monossintomática. De início, independente do quadro que a gente encontra, do diagnóstico, existem algumas orientações gerais, que são chamadas medidas comportamentais, são chamadas também de uma uroterapia padrão. São como se fossem sugestões para um bom funcionamento, para um bom comportamento em relação aos hábitos de ingestão hídrica e miccionais. Então, essa criança, idealmente, ela deveria tomar uma quantidade boa de líquido durante o dia, preferencialmente água, né? Que não seja o tempo inteiro chocolatado, que não seja Coca-Cola, mate, que não seja sucos cítricos, que tendem a ser mais irritativos para a bexiga. A gente restringe os líquidos 2 horas antes de dormir, para que o líquido também consumido seja eliminado antes de iniciar o sono. Ela faz um xixizinho antes de se deitar para dormir. E a gente faz sempre um calendário de noites secas, que é uma forma da gente, de alguma forma, envolver essa criança num estímulo positivo, conforme ela fosse tendo resultados, né, de acordo com o tratamento que a gente propõe. Então, por exemplo, se punir não adianta, premiar de alguma forma, e premiar aqui de uma forma bem ampla, né? Com parabéns, fazendo atividades que a criança goste, ela se sente encorajada e isso tende a ter melhor resultado com os tratamentos propostos. Somente essas medidas aqui, quando a gente aplica nas crianças, a gente não tem bons resultados para justificar utilizar isso como um tratamento. Muita gente até faz inicialmente esse tipo de abordagem nas primeiras semanas, por exemplo, durante 1, 2 semanas, um mês, para tentar avaliar se somente isso seria o suficiente para a criança
melhorar. A taxa de resposta a esse tipo de tratamento é bem ruim, se aproxima em algo em torno do que seria esperado, por exemplo, para um tratamento placebo, né? Então, na prática, a gente acaba associando a outros tratamentos também. Nesses hábitos, nesses bons hábitos, né, nessas medidas comportamentais, também a gente inclui o uso correto, né, do assento sanitário. Então, a gente sempre sugere que para a criança consiga ter tempo e relaxamento para conseguir fazer o xixizinho, cocôzinho dela, ela precisa ter um assento sanitário que seja com uma tampa do tamanho, né, que ela não precise ficar se preocupando em cair lá dentro. Tem criança que tem medo de cair lá dentro, né? Então a gente tem que ter um redutor desse assento, e ela sempre também com os pezinhos apoiados, porque isso permite que ela então possa relaxar a musculatura do assoalho pélvico para conseguir fazer o xixi e o cocôzinho. O que às vezes é difícil se ela não tem esse tipo de aparato, o que faz com que ela precise se manter com um certo tônus muscular para conseguir se apoiar. Então, isso naturalmente torna mais difícil essa eliminação. Então, como a gente tinha falado, se ela tem sintomas diurnos, a gente vai chamar isso de distúrbio do trato urinário inferior, uma enurese não monossintomática, e se ela tem não tem sintomas diurnos, a gente vai chamar de enurese monossintomática. Tudo bem até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, sigamos em frente. A qualquer momento, se alguém tiver alguma dúvida, aí é só me interromper que a gente discute. Se a gente fala de enurese noturna monossintomática, de acordo com a proposta da ICCS, dessa sociedade, a gente tem 3 linhas de tratamento. A primeira linha seria o alarme ou o uso da desmopressina, que é um hormônio antidiurético. A segunda linha é anticolinérgico, medicações anticolinérgicas. A terceira linha é um antidepressivo tricíclico. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. O alarme, ele dá um reforço positivo, né, promove essa neuroplasticidade. O que é o alarme, né? Muitos pais perguntam, porque muitos pais têm o hábito de colocar um alarme num horário específico durante a noite para tentar esvaziar a bexiga no meio da noite e impedir uma perda. Mas o que acontece é que esse tipo de tratamento não funciona, né? Não funciona como um tratamento a longo prazo. Esse alarme aqui é um pouquinho diferente. É um alarme, na verdade, associado a um sensor de umidade. Então, no momento que a criança urina, esse sensor molha, isso dispara um alarme. Normalmente a criança não acorda, porque a gente já sabe que ela tem uma dificuldade para despertar, mas os pais acordam, levam essa criança então para fazer o xixi no vaso, né? Apesar de haver uma perda, normalmente a bexiga não esvazia totalmente, então eles são capazes de levar a criança para fazer o xixi lá no vaso sanitário. Alguns locais combinam como protocolo uma senha, né, que a criança tem que dizer para o pai nesse momento, ou para a mãe, numa forma de garantir um certo despertar, mas isso não necessariamente precisa ser feito, não é todo mundo que faz isso. O fato de você, então, levar a criança para fazer o xixi no momento em que ocorreu a perda é o que funciona como um tratamento para enurese. É um tratamento de evidência 1A, mas exige pais motivados, crianças motivadas, porque o tratamento é feito por várias semanas, com um alarme que dispara durante a noite, acordando todo mundo. Então, a gente tem taxas boas de sucesso, né, chega a 80%, mas uma boa parcela dos pais acaba desistindo do tratamento porque eles é que precisam ajudar a criança a acordar. Então, essa criança ela tem que, durante esse tempo de teste, né, usar toda noite, não interrompe o tratamento, e se teve uma perda naquela noite, reinstala o alarme, porque ela pode ter uma segunda perda. Então, é um tratamento bastante cansativo. Por outro lado, a gente tem ainda como primeira linha a desmopressina, que é um hormônio análogo da vasopressina, que promove, então, a reabsorção de água lá nos túbulos coletores, fazendo com que isso reduza a quantidade de urina produzida durante o período noturno. Existe uma resposta imediata, né? Não precisa esperar esse tempo, mas é uma resposta imediata bem menor do que o uso do alarme.
E é nitidamente mais eficiente naquelas crianças que têm poliúria noturna, que é uma coisa que às vezes a gente tem dificuldade de medir, porque a gente precisaria deixar essa criança de fralda à noite, pesar essas fraldas durante a noite, e isso nem sempre é muito fácil de fazer. Mas basicamente o que a gente tem como melhor resposta, né, da desmopressina seriam os pacientes que têm poliúria. Aqui está o esquema de tomada, talvez não seja o mais importante para a aula agora, mas o que eu queria mostrar para vocês é isso aqui. Então, comparando os dois esquemas de tratamento de primeira linha, a gente tem então um alarme com uma taxa de sucesso, uma taxa de recidiva pequena, e a desmopressina com uma taxa de recidiva enorme. Ou seja, ainda que a gente não tenha uma boa resposta inicial com a desmopressina, ainda tem aqueles que, mesmo que responderam, ainda assim vão voltar a fazer xixi na cama, ter recidiva depois que suspende a medicação. O que faz a gente pensar que talvez o alarme fosse um tratamento muito melhor, né? Só que, como a taxa de desistência do alarme é muito alta, em alguns trabalhos o que a gente vê que a longo prazo o sucesso dos dois acaba sendo semelhante, porque, por um lado, o alarme responde bem, mas muita gente desiste. E a desmopressina é fácil de fazer, mas a taxa de sucesso não é tão boa. Então, basicamente, quando a gente vai decidir entre um e outro, a gente precisa incluir essa questão da dificuldade de manter o uso do alarme na nossa decisão. Então, a gente precisa ter uma família participativa para que a gente use o alarme, preferencialmente com muitos eventos de enurese, porque aí ela vai disparar esse alarme muitas vezes e vai treinar muitas vezes, né? E, por outro lado, a desmopressina, principalmente naqueles casos de poliúria noturna, e que tem um reservatório normal. O que é isso? Se lá no meu diário miccional eu observo que essa criança, ainda que não tenha sintomas, ela trabalha com um volume funcional abaixo da média, talvez se eu tentar ficar reduzindo a quantidade de urina produzida durante a noite, não seja suficiente para chegar nessa bexiga que funciona com volume menor. E nesses casos, a desmopressina não é uma boa opção. Mas se ela tem um reservatório normal, a bexiga de boa capacidade, a gente consegue utilizar. Esse aqui é um quadrinho interessante, porque fala um pouquinho de tudo isso que a gente falou, da questão das medidas comportamentais, do esquema de uso do DVP ou do alarme de umidade. Lembrando que sempre que a gente pode usar um ou outro, a gente pode associar, caso não tenha uma boa resposta, a outra opção de tratamento. Na segunda linha estão os anticolinérgicos. O que são anticolinérgicos? São medicações que atuam na via parasimpática, que é uma via que promove contração da bexiga. Então, se eu uso um anticolinérgico, eu promovo uma redução dessa contração da bexiga, e principalmente naqueles casos de uma bexiga hiperativa, ou seja, um paciente que tem urgência durante o dia e que, de repente, deveria ter sintomas diurnos, mas que não apresenta, a gente poderia imaginar que talvez essa hiperatividade ocorra só durante a noite. É algo difícil de entender com o mecanismo, mas a gente tem trabalhos mostrando que se a gente não tem uma boa resposta na primeira linha e a gente associa essa medicação da segunda linha, existe alguns pacientes que não tinham respondido que passam a responder. Então, talvez essa possa ser uma forma, né, de explicar, né, a enurese em alguns casos, né? E, por último, os antidepressivos tricíclicos, que entram como terceira linha, são talvez das drogas mais antigas que a gente tem para tratamento de enurese, porque vinham do tempo em que a enurese era entendida como um problema psicológico, então imaginaram dar antidepressivo para essas crianças, e algumas tinham resposta. É uma resposta ruim, aparentemente ela tem um efeito talvez anticolinérgico, isso tudo ainda está incerto. É uma medicação barata, que é antiga, muitos pais, é uma realidade aqui no Rio, eu não sei como funciona aí no Sul ou em outros lugares do Brasil, mas muitos pais, às vezes, passam de boca a boca para outros, porque sendo barata e tendo sido historicamente utilizada, às vezes eles acabam indicando isso sem uma consulta médica. E o grande problema aqui é que é uma medicação potencialmente cardiotóxica se ela é usada em sobredose. Então, ela está no rol de tratamento, ela deve ser usada com cuidado por causa desse histórico de cardiotoxicidade em algumas crianças, quando usada em sobredose,
Então, precisa ter uma avaliação cardiológica prévia, precisa realmente se selecionar que casos utilizar. Muitas vezes a gente acaba utilizando, por exemplo, no sistema público aqui, porque o alarme ele tem um custo, o DDAVP, né, da desmopressina também tem um custo mais elevado, e muitas vezes as famílias não têm condições de usar, então, as primeiras linhas de tratamento. Ele é considerado terceira linha, né, porque não é tão eficaz e talvez tenha essa questão da segurança. E diaturese monossintomática é isso. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente entrar na questão do distúrbio do trato urinário inferior? Átila, eu ia te perguntar isso, que a dificuldade de tratar a enurese no SUS é justamente a gente não ter nenhuma medicação. Vocês têm o DDAVP disponível? Vocês conseguem liberar? Não. Também então, não. Assim, a gente acaba, às vezes, tendo doação, né? A gente consegue, às vezes, amostra grátis, vai tentando ajudar, mas não é algo regular, então não deveria funcionar como sendo uma opção, né? Na prática, se não for protocolo de pesquisa que consiga, né, ter um volume para poder dispensar, no serviço público aqui a gente não consegue. Em São Paulo, a gente conseguia, no Darcy Vargas, eu acho até por conta, não sei como está agora, na época que eu trabalhei lá, que fiz residência, porque o diretor era urologista pediátrico, e talvez ele conseguia liberar por lá. Mas aqui eu também tenho bastante dificuldade no acesso à medicação no paciente do SUS, né? Eu acho que esse é o grande problema, e às vezes o anticolinérgico é a única coisa que a família consegue ainda manter o tratamento. Acontece. Então, não é só aqui, a gente tem essa dificuldade. A gente já tentou na universidade ter alarme e que emprestava, né? E depois a gente, quando acabava o tratamento, devolvia, mas era algo complicado, né? Porque é uma coisa que você usa na roupa íntima, né? Ainda que você higienize, e aí muitos pais não devolviam, então a coisa meio que se perdeu. Mas, só para as pessoas terem uma ideia, né? Um alarme hoje que é vendido pela internet no Brasil pode custar algo em torno de R$280, e um tratamento para um mês da desmopressina algo em torno de R$150. E a gente faz ciclos de 3 meses, né? Então, assim, não é um tratamento que seja barato, né? Para muitas famílias, né, que a gente tem contato. Né? E se não responde a 0,2, tem que ir a 0,4, daí o custo dobra, né? Esse é o grande problema. Bom. Então, muitas vezes a gente foge para anticolinérgico ou para imipramina, né? E faz uma orientação extensa, né, com o uso da imipramina. Nunca tive problemas com o uso dela, mas a taxa de sucesso também não é boa, né? Então, não é ideal. Sim. Bom, fala. Então, continua, pode continuar, depois eu vou perguntar umas coisas. Dianurese monossintomática ainda? Não. De disfunção. Isso. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as disfunções do trato urinário inferior, só para a gente ter uma ideia, né? Então, a gente está falando então daquela criança que vem muitas vezes porque faz xixi na cama, mas na hora que a gente vai avaliar, ela também tem sintomas durante o dia. Ela tem urgência, erro de incontinência, eventualmente teve infecção urinária, ela tem constipação associada. Então, tudo isso classifica ela dentro desse grupo. E aí, aqui, a gente acaba estendendo um pouquinho mais a investigação. Então, além da anamnese do exame físico do diário, como a gente já tinha falado, aqui a gente usa a fluxometria, que é um exame que mede a velocidade de saída da urina, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e o ultrassom principalmente para medir o resíduo pós-miccional, porque ela pode ter uma dificuldade de esvaziamento, né, e isso fazer com que haja um resíduo, né, e isso faz diferença na hora que a gente vai indicar alguns tratamentos. Aqui, de novo, valem aquelas orientações que a gente já tinha falado, orientações gerais, né, de comportamentais. De novo, né, a gente sempre faz, independente, né, de ser monossintomático ou não, as orientações comportamentais todas. E aqui a primeira coisa que a gente faz, uma vez que a gente faz essa avaliação, é se preocupar com a constipação.
Por que com a constipação? Eventualmente, a gente pode ter pacientes que, ao terem a constipação tratada, melhoram dos sintomas urinários, então ela pode ter uma causa que é etiológica realmente, e ainda que não melhore dos sintomas urinários, os tratamentos feitos especificamente para o trato urinário, eles têm uma taxa de sucesso menor se a criança tem constipação associada ainda. Então, na primeira bifurcação de tratamento aqui que a gente vai ver é tratamento da constipação, e aí tem uma série de possíveis tratamentos, muitas vezes vale uma avaliação com um gastroenterologista pediátrico, para a gente tentar uma forma de regularizar esse intestino antes de entrar especificamente no tratamento diurno, vesical, né? Basicamente, eu vou falar dos 4 principais diagnósticos que a gente tem dentro desse campo dos distúrbios de trato urinário inferior. A gente tem a bexiga hiperativa, a bexiga hipoativa, a micção disfuncional e aqueles pacientes que são postergadores, né? E existem outros distúrbios de trato urinário inferior, mas esses são os principais. A bexiga hiperativa é caracterizada por uma contração detrusora fora do momento de desejo da criança, miccional. Então, normalmente, ela tem urgência, ou seja, uma vontade súbita, ela não estava esperando sentir vontade de fazer xixi, então ela tem uma vontade súbita, ela precisa ir correndo, porque a bexiga já está contraindo, isso aumenta a frequência urinária, potencialmente com incontinência, né? Porque, na realidade, é uma representação da hiperatividade detrusora, do músculo da bexiga. Então, é como se a bexiga começasse a encher, e antes de chegar na capacidade esperada, ela já contraísse. E ela fizesse isso o dia inteiro, sem que a criança conseguisse controlar esse estímulo. É uma disfunção, portanto, da fase de enchimento, né? No diário, a gente vê uma frequência aumentada, a gente vê uma capacidade reduzida, e na fluxometria, a gente observa esse tipo de curva, que o normal de uma fluxometria é uma curva que parece um sino. Essa curva parece uma torre, porque a criança, quando vai abrir o esfíncter para esvaziar, a bexiga já está contraindo e aí esse fluxo sai com um pico, né? O tratamento aqui, normalmente, ele envolve algumas medicações, como a gente vai ver, mas também fisioterapia, que é uma coisa que ainda não pegou, ainda não mostrou resultados para o tratamento da enurese noturna, né? Monossintomática. O tratamento é feito com uma eletroestimulação. Como é que é isso? Eles são colocados esses eletrodos nessa região sacral, nas raízes nervosas, né, que levam a inervação para a bexiga, né, aqui no caso a parasimpática, que é a que promove contração, em sessões aí de 20 minutos, em que a criança escolhe, né, a intensidade, é feito então esse tratamento, e ao longo das sessões a gente vai observando a melhora. Então esse aqui é um trabalho, né, do grupo lá de Salvador, um grupo também muito ativo, que mostrando, né, ao longo das sessões a taxa de melhora desses pacientes com bexiga hiperativa. A gente também pode usar medicações, né? E eu gosto muito desse esqueminha, porque ele vai falar um pouquinho sobre, né, a influência neurológica, né, e dos receptores que atuam na via urinária. Então, a gente tem aqui os receptores colinérgicos, lá da acetilcolina, que vem aqui né, dos nervos colinérgicos. Então, esses receptores promovem contração da bexiga. Então, se eu bloqueio esse receptor, aqui, né, mostrando, né, o funcionamento da bexiga, né, a gente tem um parasimpático do lado esquerdo, que promove contração, e o sistema simpático adrenérgico, que promove relaxamento, em receptores diferentes. Se eu bloqueio aquele receptor que promove contração, eu posso reduzir, então, essas contrações da bexiga e tratar a hiperatividade com anticolinérgicos, aqueles mesmos anticolinérgicos que a gente falou como segunda linha de tratamento da enurese monossintomática, né? Existe uma série de anticolinérgicos, mas basicamente o efeito é esse: são medicações que bloqueiam o receptor muscarínico, né, o receptor colinérgico, e isso bloqueia então as contrações da bexiga hiperativa. O grande problema é que esses antimuscarínicos, esses anticolinérgicos, que é a mesma coisa, né? Anticolinérgico porque eles impedem a ação colinérgica, mas eles atuam em receptores muscarínicos.
então também pode ser entendido como antimuscarínico, né? Eles são uma alternativa a essa neuromodulação, só que eles, principalmente em crianças, são medicações pouco seletivas, ou seja, eles atuam em receptores muscarínicos que estão distribuídos em todo o organismo. Então, a gente tem muitos efeitos colaterais com esse tipo de medicação, principalmente em adultos, em criança nem tanto, mas que muitas vezes são limitantes. Então, a criança pode reclamar de boca seca, de rubor facial, taquicardia, tem uma série de outros aí. É uma medicação, por exemplo, que pode causar constipação. Então, dentro de uma síndrome, né, de um grupo de sintomas em que a gente vê muita associação entre sintomas miccionais e constipação, eu vou utilizar para tratar o sintoma miccional algo que causa constipação, não faz muito sentido, né? Então, a gente tem uma certa limitação para o uso desses antimuscarínicos. Uma outra via, né, como vocês já devem ter imaginado que eu mostrei um pouquinho antes, seria estimular os receptores beta-adrenérgicos. São receptores que promovem relaxamento da bexiga. Então, eu vou voltar de novo naquele esqueminha. A gente tem, então, na via parasimpática, contração da bexiga, na via parasimpática, relaxamento. Se eu bloqueio o parasimpático, eu inibo as contrações. Se eu estimulo o simpático, eu aumento o relaxamento. Então, existem medicações novas agora, como essa mirabegrona, que é uma medicação que estimula esses receptores beta-adrenérgicos, que são ótimos porque não tem todos os efeitos colaterais dos anticolinérgicos, mas que ainda a gente não tem aprovado para uso em crianças. Então, a gente já tem trabalhos mostrando segurança e sucesso no tratamento, mas ele precisa entrar como um tratamento off-label, ou seja, é aquele tratamento que não consta na lista dos tratamentos previstos, né, aqui pela nossa regulação de saúde, pela Anvisa, e a gente acaba podendo utilizar, mas precisa ser justificado, precisa ser uma segunda linha de tratamento, para que a gente não, caso haja algum tipo de problema, né, não seja acusado de estar usando uma medicação que não está aprovada para uso em criança. Aqui é só um trabalho mostrando, né, o sucesso com essa medicação. Passando para outro tipo de disfunção, a micção. Então a gente falou sobre bexiga hiperativa, né? Agora a gente vai entrar em micção disfuncional. Não é mais um problema da fase de enchimento, mas sim um problema da fase de esvaziamento. No momento que a gente vai esvaziar a bexiga, o músculo detrusor contrai e o músculo do esfíncter precisa relaxar para que a urina saia. Isso precisa ser coordenado. Então, essa incoordenação, ou seja, no momento em que a bexiga contrai, e a gente pode observar, na verdade, uma contração maior da musculatura do esfíncter, né, faz com que a gente tenha pressões elevadas dentro da bexiga e um fluxo baixo. Então, o que a gente vê aqui na fluxometria, aqui nessa curva azul, é o fluxo de urina. Lembra que eu falei que deveria ser parecido com um sino? Olha como é que ele fica aqui num caso de micção disfuncional. A urina não sai na velocidade que deveria. E isso se explica porque, olha, na curva rosa aqui, a gente vê a atividade elétrica no assoalho pélvico. Ou seja, a musculatura, ela aumenta a sua atividade elétrica no momento da micção, quando deveria ser o inverso. Essa musculatura deveria relaxar para que a urina saísse e ela acaba contraindo. Então, isso gera uma série de problemas. A bexiga acaba precisando fazer muita força ao longo do tempo, isso gera problemas na musculatura da bexiga. Isso, ao longo do tempo, se a gente for pensar em termos de evolução, acabaria gerando, em última análise, uma bexiga hipoativa lá no final, que seria uma bexiga que não tem mais força para contrair e expulsar a urina. No caso da micção disfuncional, o tratamento é o que é chamado dentro da fisioterapia de biofeedback. Biofeedback, na verdade, é todo tipo de tratamento que usa algum modo que faça com que a gente controle processos fisiológicos que normalmente são inconscientes, através de uma série de estímulos. Como é que funciona isso? É utilizado um eletrodo na região perineal da criança que consegue medir a contração da bexiga. Ela consegue medir a contração da musculatura do assoalho pélvico, né, do esfíncter. E aí isso é interpretado dentro de uma série de joguinhos como sendo algo que acontece no joguinho. Então, por exemplo, aqui você tem esse peixinho
que come essas lulas, e as lulas às vezes vêm em cima, às vezes vêm embaixo. E se a criança relaxa a musculatura, o peixinho desce. Se a criança contrai a musculatura, o peixinho sobe. E aí é a mesma lógica para cada um desses outros jogos. E a criança, sem perceber, começa a fazer um controle desse assoalho pélvico, em que antes ela não tinha muitas vezes noção do que era essa musculatura, né, ou como controlar. E aí a gente ensina ela que no momento da micção ela precisa fazer aquele exercício de relaxar a musculatura para permitir que a urina saia, e esse é o principal tratamento da disfunção, da micção disfuncional, né? E aqui tem uma série de trabalhos mostrando, então você veja aqui o que seria um tratamento de sucesso, uma curva em sino e um assoalho pélvico que relaxa para a atividade muscular no momento então que acontece a micção. Aqui os joguinhos, né, mostrando exatamente o que a gente vinha falando. Aqui a gente já falou um pouquinho. Existe uma entidade, né, que promove algo parecido com o que seria uma micção disfuncional, ou seja, uma não abertura do trajeto da urina para ser expulso da urina, mas na verdade é porque não ocorre não o relaxamento aqui do esfíncter, mas não ocorre o relaxamento dessa área aqui do colo vesical, e é possível também que a gente consiga fazer isso com algumas medicações, e eu não vou me ater muito nisso aqui, exatamente porque na realidade são tratamentos de exceção. Então a gente vê aqui, seria uma pirâmide do tratamento, em que a maioria das crianças, uma boa parte das crianças, 20%, resolve esse problema com uma série de orientações. O biofeedback é o principal tratamento, e a gente, ao longo desse tipo de terapia, se a gente não observa os resultados esperados, a gente pode lançar a mão desse outro tipo de tratamento. E aqui eu vou falar rapidamente sobre os dois últimos tipos de disfunção do trato urinário inferior. A gente tem os pacientes que são postergadores, são aquelas crianças que seguram a urina o dia inteiro, às vezes por horas, né? Fazem bexigas enormes porque ficam segurando, esse volume vesical vai aumentando, e às vezes fazem infecção urinária por causa disso, e às vezes na hora de esvaziar a bexiga, como está uma bexiga muito cheia, na hora do esvaziamento é uma bexiga que perde força, e aí ela acaba não conseguindo esvaziar completamente, e às vezes fazendo resíduo, né? O tratamento principal para quem é postergador é fazer xixi com horário marcado. A bexiga às vezes é muito grande, ela chega na capacidade vesical que deveria ser normal e a criança não sente vontade de fazer xixi, então ela vai acumulando até chegar na vontade que já está muito cheia. Então a gente coloca um alarmezinho para ela, para que ela de 3 a 4 horas ela vá fazer xixi com o horário programado, né? Tanto o postergador quanto a micção disfuncional podem, ao longo do tempo, levar a tal da bexiga hipoativa, que é essa bexiga que não tem força para expulsar a urina. E às vezes aqui, uma boa parte dos pacientes tem resposta com tratamento de fisioterapia, mas algumas vezes, se a gente percebe que a bexiga não consegue esvaziar mais, a gente precisa lançar a mão do cateterismo intermitente limpo para esvaziamento vesical, para que ela não fique tendo infecções urinárias de repetição. Então vejam que ao longo do tempo foram sendo estudados novos diagnósticos, né? E cada um deles exige um tratamento absolutamente diferente do outro. Então a gente entende hoje, né, numa criança que chega com enurese, potencialmente uma criança que vai exigir um tratamento absolutamente diferente de uma outra, que também chega com a mesma queixa de enurese, dependendo dessa nossa investigação, o que faz com que muitas vezes isso aqui seja entendido como algo muito complexo, mas que de alguma forma a gente precisa, como é feito aqui, né, está sendo feito aqui, ir orientando as pessoas sobre esses diagnósticos, né, e a possibilidade de tratamento para que isso não seja sendo guardado apenas para os grandes especialistas, que são poucos, e que, para o número de crianças que a gente tem de problema, jamais seriam o suficiente para resolver todos os problemas. Por último, eu queria dizer só que toda vez que a gente tem sintomas diurnos ou constipação, primeiro a gente trata isso,
e se depois desse tratamento diurno ainda essa criança permanece com enurese, a gente então vai fazer o tratamento específico conforme foi proposto, né, para um tratamento de enurese monossintomática, né? E é isso.